Bem-vindos ao Tudo sobre E-commerce. Olá a todos, bem-vindos a mais um E-commerce à quarta, o podcast no qual eu e a Vera Maia abordamos os mais variados temas sobre e-commerce. Quem nos está a ouvir não se apercebeu, mas quem nos está a ver no YouTube percebeu-se que hoje eu não estou com a Vera Maia, eu estou com a Joana Carvalho. Quero desde já agradecer pela disponibilidade de participar neste episódio. Obrigada, Joana. Obrigada eu pelo convite. Ora, então, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar de algo que é a especialidade da Joana, exatamente por isso é que ela está aqui, que é um tema muito importante e muito interessante e que tem muito que se lhe diga, e nós hoje vamos tentar aqui falar deste tema, como fazemos com todos os outros temas, de uma forma descomplicada, direta e sem ilusões, sem floreados. Vamos ser muito, muito realistas e muito concretas. E desvendo então o tema de uma vez por todas, não é? Que é o recrutamento para e-commerce, recrutamento de equipas para e-commerce, que é algo que a Joana faz. E, portanto, parece-me que faz sentido, Joana, começarmos a primeira pergunta. Nós estamos a gravar este podcast em agosto de 2022. Como é que está esta área de mercado? Como é que está o mundo das contratações, assim é que é, para as equipas de e-commerce? Olá, antes de mais, obrigada. Sónia, eu diria que estamos na época baixa, época de verão, de praia, mas ao contrário, acho que ao contrário deste setor, nós estamos na época alta da contratação para tudo que é equipa de e-commerce. Acho que, sempre dizer, nós já vínhamos a sentir este crescente, diria que desde 2017, a pandemia obviamente que acentuou a procura das empresas por estes profissionais. Por isso, época alta, época quente aqui para o recrutamento de profissionais desta área. Isso obviamente são ótimas notícias para todos nós, porque obviamente ao trabalharmos nesta área queremos que cresça. E então eu queria te perguntar a seguir especificamente sobre os gestores de e-commerce, ou e-commerce managers, digamos assim, não é? Que é uma função fundamental, não é? Na gestão de um negócio online. O que é que procuram as empresas, também no sentido de quais é que são as competências valorizadas na busca desta função? Okay. Sónia, como eu estava a dizer, eu diria que desde 2017 que tem, acho que o mindset das empresas das nacionais e multinacionais em Portugal tem despertado para os negócios online. Com a pandemia, obviamente acelerou este crescimento, mais ou menos como o home office, haviam empresas já a fazer este caminho, mas a pandemia acelerou, e igual aqui nas equipas de e-commerce. Por isso, as empresas estão cada vez mais à procura destas pessoas. E o que é que procuram em termos daquilo que são as competências? Eu diria, e corrige-me tu, porque tu é que és da área, que o e-commerce assenta em três pilares fundamentais, pelo menos é assim que eu o entendo. A tecnologia, o marketing e a logística / operações. Por isso, o que é que procuram no fundo os nossos clientes naquilo que são as competências? Alguém com competências analíticas, com boas competências analíticas, com boa capacidade de estratégia, de organização, de planeamento a curto, médio e longo prazo. Muitas vezes alguém que venha do setor de retalho, são competências, e o FMCG, o grande consumo, o retalho, são procuradas porque são áreas onde, corrijo-me também, porque acho que até porque isto é quase win-win, eu também vou ganhar aqui com esta conversa, era o retalho que estava mais acelerado, né, nestas competências, e já tinha muitas vezes as lojas online, e por isso acreditam os meus clientes muitas vezes que estas pessoas já têm as competências mais vincadas desta visão de transversal do e-commerce. Obviamente depois, eu diria que em termos de hard skill, o marketing puro, o conhecimento estratégico de marketing é fundamental. Eu acho que depois esta é uma variável do marketing. Obviamente, se tiver aqui uma noção e noções reforçadas do marketing digital, é um plus, mas o marketing puro e duro, como diz o meu cliente, muitas vezes os meus clientes, o marketing da A a Z, estruturar o marketing da A a Z, por isso essa é uma das competências. E depois, obviamente, a liderança, porque o manager desta área tem de ser capaz de liderar equipas multidisciplinares, como te disse,
normalmente está aqui 3 pilares muito grandes, muita vertente tecnológica, depois muita vertente do marketing, e depois tudo que é mais logística e operação, e por isso tem que saber lidar com estas vértices todos, e por isso tem que ser um bom líder, um bom gestor de equipa, alguém que de alguma forma inspira e se faz guiar depois pelas restantes equipas. Eu diria que são estas as competências mais procuradas, obviamente a par das competências técnicas, como te disse, e duras do marketing. Sim. Isto são, obviamente, as expectativas das empresas, aquilo que elas procuram, mas, obviamente, que também fazes muitas entrevistas, deves conhecer centenas, milhares de pessoas, da tua sensibilidade, não é? Do lado dos profissionais, quais costumam ser as expectativas ao entrar neste mundo tão apetecível atualmente do e-commerce? Portanto, quando eles vão para a entrevista, o que é que eles têm em mente com a entrada num projeto destes? Eu diria que eu divido aqui o talento mais sénior, que é o nosso talento, a nossa idade, a nossa geração, e o talento mais júnior. O talento mais júnior muito mais à procura daquilo que é o desafio de ver o negócio ser montado, crescer, a florir de alguma forma, e por isso muito mais sedentos de desafios. O e-commerce manager, que é alguém com mais senioridade, porque para ter aqui esta gestão de equipa, é alguém muito mais sensato, alguém que faz as perguntas certas. Deixem-me dizer-vos que vocês vêm muito bem treinados naquilo que é as perguntas de saber o que é que já existe na organização, o que é que já foi feito, o budget que tem para esta área, que equipa é que vão encontrar, que mindset empresarial é que encontram, porque há ou não abertura. Porque uma coisa, Sónia, é aquilo que os nossos clientes querem e desejam, transformar o seu negócio, colocar o seu negócio numa plataforma online. Outra coisa é aquilo que depois é a vossa realidade de implementação deste negócio numa vertente online. E por isso, quando vem à entrevista, tem as perguntas muito bem estruturadas. Eu acho que hoje em dia os candidatos em todas as áreas têm muito mais aqui o mindset de também irem à procura de respostas, não irem só na lógica de responder a um questionário, procuram saber cada vez mais do negócio, de quem gera o negócio, o que é que existe, qual é o mindset de terei eu então essa autonomia ou não para implementar aquilo que me vai na cabeça, que produtos, porque eu acho que também é importante haver alguma identificação com os produtos. Eu não quero dizer, eu acho que somos todos, nós podemos trabalhar qualquer produto, de qualquer forma é importante que haja aqui alguma identificação para que a pessoa esteja mais confortável com esse produto. Por isso, as perguntas do lado do entrevistado, do gestor de e-commerce, são perguntas, sobretudo das pessoas mais séniores, são perguntas muito concretas de o que é que existe, o que é que querem e onde é que eu posso me encaixar aqui no grau de autonomia daquilo que é expectado para a minha função. Eu acho que as pessoas têm aqui a pergunta muito certa, que é o que é que esperam de mim? Sem dúvida. Ok? Porque as expectativas das empresas são altas, não é? Também era algo que falávamos, não é? Como é que estão as expectativas da empresa quando contratam profissionais para esta equipa? O que é que elas depositam assim nas suas costas, não é? Em termos de expectativas. São altíssimas. Deixem-me dizer-vos que aquilo que nós estamos à procura são sempre de unicórnios. Está na moda, não é? Procurarmos os unicórnios. Os unicórnios do e-commerce são aquelas pessoas que vão, de alguma forma, alavancar as nossas vendas. E, de repente, esperam que vamos ter a nossa plataforma online e vamos ter aqui um aumento significativo das vendas. É isso que do lado, muitas vezes, deixem-me só dizer que há dois tipos de empresas. Há as empresas muito mais maduras, este nível, e por isso com as expectativas muito bem geridas, e há empresas, obviamente, que mais PMEs, empresas mais pequenas, que ainda não têm essas expectativas tão bem geridas e por isso aquilo que esperam é que, de alguma forma, aumente significativamente o número de vendas quase de um dia para o outro. E por isso o e-commerce vai montar o meu site online, o meu site de vendas de produtos ou serviços, e de repente eu vou ter aquilo à venda, esquecendo muitas vezes o que vem por trás, a parte logística, a parte da operação, de montar toda a estrutura, é depositar as expectativas todas naquela pessoa de vem salvar aquilo que é o meu ano, as minhas vendas, vai projetar-nos noutros mercados, muitas vezes é essa a expectativa. Por isso eu diria que os holofotes estão todos virados para a equipa de e-commerce quando entra numa empresa. Até porque muitas vezes, Sónia, e vocês têm experiência nisto no lado da consultoria,
estamos a montar uma equipa de raiz. E estão a entrar uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas logo para um departamento, criar um departamento de e-commerce, e por isso a expectativa é que sejam os santos milagreiros da casa. Sem dúvida. Eu acredito que, obviamente, a nossa experiência, nós não fazemos só recrutamento, fazemos muitas coisas, não é? Também por isso é que estas questões são mais específicas para ti e podes aqui, de alguma forma, Tu no lado confirmar, da não é? consultoria, não é? Tu no lado da consultoria estratégica destas áreas, de saberes que, o que é que esperam de vocês também, Exatamente, enquanto consultores. enquanto Eh, consultores. e as tuas respostas também confirmam muitas das vezes aquilo que nós suspeitamos, porque nós lidamos com muitas áreas da empresa, mas tu lidas com esta área específica, Uhum. que é a mais importante ou das mais importantes. Aliás, nós organizamos há muitos anos a conferência Tudo sobre e-commerce e os oradores dão 2 voltas e dizem, epá, mas nada disto interessa nem acontece sem a equipa, por isso nós vamos sempre cair na importância da equipa e é por isso também que me parece que o tema em conversa hoje contigo é super importante, porque tu ajudas a trazer esta equipa para dentro de portas. Por isso, já vimos que, e lá está, como eu prometi ao início, super realista e transparente, não é? Tudo. As expectativas são muito altas. São muito altas. E agora passo já para outra provocação, não é? Provocação, porque eu já sei mais ou menos o que é que vais dizer, mas queria também a tua sensibilidade sobre este tema, que é, as expectativas estão todas nestas pessoas que vão entrar, mas a empresa, quando as contrata, é na perspectiva das coisas serem decididas e definidas em conjunto, ou quando estas pessoas chegam, já se vão encaixar em alguma coisa já muito estruturada e não para fazer propriamente parte da decisão. Da estratégia. Da Exatamente. estratégia. Oh, Sónia, deixa-me dizer-te, eu continuo a achar eu trabalho com 2 realidades muito distintas. Uhum. Uma, as empresas maduras, sólidas, consolidadas a este nível e por isso muito estruturadas e onde esta figura, este colaborador vem acrescentar valor à estratégia, ao negócio, é um ser pensante mais do que um ser executante e por isso vai ajudá-los a definir estratégia logo de início, esta figura ou estas figuras numa equipa. Uhum. Empresas menos maduras a este nível têm expectativas diferentes. Eu acredito que o lado da consultoria vocês também sintam isso daquilo quando é a implementação de um projeto, aquilo quando é a recrutamento de uma pessoa para estas equipas é igual. A expectativa é que alguém venha implementar aquilo que são as ideias dos gestores e por isso muitas vezes não são tidas em conta aquilo que são as sugestões destas pessoas, destes especialistas na área e procuram apenas um executante para este setor. Aí é que muitas vezes há um desencontro de expectativas, há um defraudar de expectativas para o lado do candidato, que quer muito mais do que isso e acredita que pode aportar valor no negócio se estiver logo envolvido naquilo que é a estratégia. Precisamente. Por isso, o que é que acontece muitas vezes já está definida toda a estratégia, já está montado todo o esquema, até já estão pensados aqui o budget de vendas que queremos, mas falta-nos aquela figura. E só depois é que vamos buscar aquela figura que não foi envolvida em todo o processo e por isso cai um bocadinho de paraquedas e eu diria que aqui são irrealistas até as expectativas que se tem com um candidato, não é? Porque é difícil ele acompanhar muitas vezes aquilo que é o raciocínio e mais do que isso, às vezes pôr o dedo na ferida, dizer que aquilo que é a estratégia, aquilo que é o pensamento da gestão não é alinhado com o mercado ou não é execuível para aquilo que é um plano de marketing estruturado, estratégico do e-commerce. É verdade, é um Temos pouco aqui 2 complexo. realidades diferentes. Eu diria que nós estamos a este nível em 2 velocidades diferentes das empresas em Portugal. Uma já em velocidade cruzeiro, a melhorar a estratégia de e-commerce, outras a implementar e por isso ainda com as dores de crescimento. Sim. E na tua experiência com estes candidatos, estes processos de recrutamento, parece-te que atualmente esta figura de gestor de e-commerce também já sofre de pensar em que ele poderá ser, ou ele ou ela, como é óbvio, um canivete suíço? Sempre, sempre. Dá para tudo, não é? Dá para tudo. Dá para o marketing, dá para a informática, supostamente, dá para a logística, dá para tudo. E a verdade é que este é um candidato especialista numa área. Nós também temos,
o nosso papel de recrutador e nesta área da consultoria de recrutamento, da atração de talento, também é chamar muitas vezes a atenção ao cliente, e faço com muita frequência nesta figura, que é, definam bem aquilo que é o job spec desta função, o papel desta função, aquilo que é esperado para esta pessoa, as responsabilidades, as funções, porque supostamente a determinada altura esta pessoa pode fazer tudo. E a expectativa que tem sobre este profissional, eu acho que ainda há alguma falta de conhecimento deste tipo de profissionais, o que é que fazem, o que é que podem aportar de valor, qual é a missão que têm dentro de uma organização, e por isso às vezes dá para tudo e não dá para nada, como eu costumo dizer, porque se não tiver bem estruturado o lugar da pessoa quando é entrar na organização, se não houver ali uma caixinha já para essa pessoa, até para a pessoa é amargo, porque pela minha experiência eu já vi esta pessoa encaixar-se nas equipas tecnológicas, na equipa de marketing, a reportar diretamente ao CEO. Às vezes não há aqui não há no organigrama um espaço concreto para esta pessoa. Isto quer dizer o quê também? Que não há um papel definido, não há uma estratégia para aquela que é a função. E ou deixam que este profissional de e-commerce ajude a montar a sua caixinha, a criar o seu espaço, ou então se o tentam de alguma forma colocar numa caixa que não é certa, acabam também por perder um bom profissional dessa área. E, mais uma vez, defraudar expectativas. Acho que nós aqui gerimos muitas expectativas, que é a expectativa do negócio, de montar um negócio online de vendas de produtos ou serviços. Por outro lado, o nosso candidato que quer ajudar nesta estratégia de montar este negócio de uma forma eficaz, eficiente, com estrutura, e por isso tem que haver esse espaço para abrir essa estrutura. E, mais uma vez, Sónia, como vocês como consultores da área, sabem que é importante às vezes vocês abrirem caminho, haver aqui uma abertura de caminho de onde é que queremos chegar, por onde é que queremos ir, para que o papel desta pessoa seja mais facilmente legível para o diretor de geral, para o CEO, para o gestor que está a contratar esta pessoa. Sim, e acho que agora focaste um ponto muito difícil de gerir, que é mesmo esse, que é, do lado das empresas, não existe um conhecimento de como contratar esta pessoa, por falta de organigrama interno, por falta de definição das funções, faz falta alguém como tu e com o trabalho que vocês desempenham na Argo, que sabem fazer isto bem e sabem aconselhar bem os vossos clientes, e por isso eu também queria perguntar se vocês ajudam um pouco nesta definição das funções ou nesta definição do organigrama, porque tu realmente, foste mesmo ao ponto, que é isso, as pessoas entram na empresa e, olha, acontece uma coisa incrível, surreal, que é ainda existirem muitas empresas que acham que o gestor de e-commerce é um informático, por isso quando as impressoras encravam ou quando é preciso fazer um download qualquer, eles vão chamar... Há uma perninha também ali no certo. No departamento de informática, que nada tem a ver, e depois é isso, é também o próprio colaborador ser confrontado com essa necessidade de ele definir a sua própria função e definir em que departamento é que se vai encaixar. Vocês conseguem ou costumam ajudar? Nós temos ajudado, Sónia, sobretudo com base naquilo que é as nossas boas experiências, que é em equipas mais maduras, em estruturas mais maduras, como é que estão organizadas, muitas vezes sugerir, e como é que funcionou bem. E aquilo que nós fazemos muitas vezes é dizer ao cliente que é importante não fazermos uma manta de retalhos, que é pomos ali uma pessoa fantástica, às vezes, nessa área, com um bom background, com um bom mindset daquilo que é montar uma estrutura de e-commerce ou desenvolver, mas depois a pessoa vai se sentir perdida se não souber onde está inserida, em que departamento. Mais uma vez, por norma, esta pessoa está inserida num departamento de marketing, num departamento estruturado, robusto, muitas vezes, vou-te dizer, às vezes dentro do departamento, outras vezes em casinhas ao lado, o marketing de estratégia, o marketing de negócio, o marketing de e-commerce, fora o marketing mais tradicional, puro e duro, nunca numa equipa tecnológica, embora muitas vezes o diretor tecnológico a pessoa a quem esta pessoa vai reportar é o diretor tecnológico. Para nós é logo um choque, um diretor de informática, que é como, porquê, até porque depois a pessoa não se vai sentir desenvolvida, nem se vai sentir, de alguma forma, não está no sítio certo. Outras vezes, mesmo quando é reportar diretamente ao diretor-geral, ótimo, se houver aqui uma estrutura por trás
porque esta pessoa vai, mais uma vez, depender de outros pilares. E de que forma é que está esta estrutura montada? Quando não há aqui, quando é uma peça solta do puzzle, vai ser difícil encaixar, e por isso, até para estes profissionais, é quase um defraudar daquilo que é a vontade de fazer acontecer, porque não sentem que não têm lugar. Acho que esta é a expressão, é o sentirem que não têm lugar naquela organização. É o querer remar contra a maré, quase, que é, sabem muito bem por onde querem ir, mas não sabem como. E é suposto ser este profissional a fazê-lo e ajudar a traçar o caminho, desde que lhe seja dado esta autonomia e a estrutura por trás, porque nenhum profissional monta este canal de e-commerce, esta via de e-commerce sozinho. E por isso, se não houver toda uma estrutura bem montada e sólida para trás, é o que eu digo, podes montar aqui a vendas online, se não tiveres logística, se não tiveres a cadeia de logística bem montada, se não tiver... não vai falhar a determinada altura. É verdade, ainda continua a ser colocado muito o foco na plataforma, na tecnologia, no site, mas isso, como nós dizemos 1000 vezes por semana, é só a ponta do iceberg. Se o resto não existir, não vamos lá. Aquilo é que é o visível para o consumidor final. Exatamente. Não é? Mas para trás, tudo que está para trás, é o que tu dizes, é a cadeia de valor do e-commerce. E quando não há a cadeia de valor montada, estruturada, tudo o resto falha. Sim, eu agora vou aqui responder ao que estavas a dizer em relação a existir alguma autonomia e até a própria autodefinição do seu lugar e das suas funções. Isto aqui também é complicado porque voltamos a bater na falta de conhecimento de algumas empresas, e atenção, quando estamos a dizer isto, não é de alguma forma como negativa. Pejorativo, de todo. É que realmente nós não podemos conhecer tudo, nem podemos saber tudo, e obviamente esta área, ao ser nova, as empresas têm ainda falta de conhecimento nessa área, é apenas isso. E depois, esta falta de conhecimento leva a que também seja muito difícil dar autonomia aos profissionais, porque não se percebe muito bem o trabalho deles, nem o que é que eles estão a fazer, nem como os avaliar. Isto são tudo entraves, ou seja, a empresa não sabe muito bem onde os colocar em departamento, que funções lhes atribuir, como os avaliar, mas também sente muita dificuldade em dar-lhes autonomia para o fazer, porque depois não percebem muito bem o que é que está a acontecer e sentem que perdem o controle, não é? Verdade, totalmente verdade. E eu queria dizer isto. Apesar de tudo, Sónia, diz-me tu se é... Eu sinto que é uma função relativamente nova no mercado, não é uma função com outras... E até o próprio marketing, deixa-me dizer que em 15 anos o marketing puro tem sofrido uma transformação brutal. A importância do marketing na organização é hoje em dia vista de uma forma completamente diferente. O marketing era uma figura, costumo dizer, é mais ou menos como os recursos humanos. A recursos humanos fazia gestão de pessoas ou de pessoal na altura, processamento salarial. O marketing nem sequer se percebia muito bem o valor que tinha para a organização. Foi-se crescendo e percebendo que tinha um impacto direto no negócio. Este foi o primeiro caminho. Depois o impacto direto, porque as empresas obviamente vivem e sobrevivem daquilo que são as vendas e que são o valor acrescentado, por isso começou-se a perceber que o marketing tinha aporte direto à venda, aporte direto ao consumidor, e tinha aqui um valor acrescentado enorme. E por isso são passinhos pequenos, ainda no nosso país, que temos dado. Por isso, todas as figuras que cabem dentro do marketing online, offline, todas as figuras têm sofrido esta transformação. A figura do e-commerce é ainda mais recente. Por isso, tem transformação. Eu diria que é agora mais ainda uma figura de moda, no sentido que percebeu-se a importância de estar presente online, de vendermos online, mas corrige-me tu o que é, e muitas vezes tenho que dizer isto ao cliente: vender o quê, como, de que forma é que chegou esta ideia? Porque isto tem muito mais por trás, e por isso... precisava daqui de alguém, chegam muitas vezes estes pedidos, de alguém aqui que organizasse aqui a casa, sabe, aquela coisa do site e pôr as vendas a disparar. Pois, vendas a disparar, acho que até o nome é um nome que está aqui ainda em... Pois, aquela figura, aquela pessoa do marketing, ok, alguém, a figura que se chama, que acaba por gerir isto, é uma figura de e-commerce.
é isso que quer, mas o que é que quer concretamente? Nós temos que fazer ali um trabalho de consultoria, de tentar ir à raiz do problema para perceber exatamente o que é que quer, mesmo a senioridade da pessoa que quer, o tipo de perfil, mais uma vez, as competências que procura, para percebermos que é exatamente aquilo que o cliente quer. E mais uma vez, que o cliente quer, que o cliente tem capacidade de acolher, porque nós hoje em dia, quando recrutamos, temos de ter esse cuidado, que eu quero aquele profissional, mas eu tenho lugar para ele na minha organização, eu consigo acompanhar a minha... Ótimo, se temos lugares, espaços, espetacular. Mas isto é tudo um processo de co-construção. E eu acho que aí sim, ainda somos verdinhos. Sim, sem dúvida. Olha, eu queria aproveitar para partilhar contigo. Eu, quando trabalhei pela primeira vez em e-commerce, foi em 2011, quando me mudei para Lisboa para trabalhar na Agência Abreu. E só para teres a noção, em 2011 a Agência Abreu tinha um departamento de e-commerce, do qual faziam parte 3 pessoas, não é? A responsável do departamento de e-commerce e eu, que ficava a trabalhar as redes sociais, o blog e os mini-sites, e outro colega que ficava mais naquela parte do Google, do SEO e dessas coisas. E nós os 3, departamento de e-commerce, reportávamos diretamente ao administrador do board da administração, porque lá está, em 2011 não havia a mínima ideia onde é que nos poderiam encaixar. Onde é que achavas esta equipa? Das astronautas. Das astronautas. E só para teres noção, eles tinham um departamento de marketing com 4 ou 5 pessoas e tinham um departamento da loja online também com mais 4 ou 5 pessoas. Portanto, em 2011 não passava pela cabeça que o departamento de e-commerce e da loja online fossem sequer o mesmo. Ok? Isto é a cena mais alienígena que vocês vão ouvir hoje. Mas lá está, eu na altura... Eu, se fosse hoje, tinha feito tudo diferente. Mas eu, na altura, estive lá 2 anos e meio e reconheço que em 2011 o facto da Agência Abreu dar estes passos rumo às vendas online é muito à frente, muito à frente. E é com alguma, não sei, alguma satisfação / admiração que vejo que muitas empresas estão hoje, em 2022, a chegar lá agora. Chegar lá agora. Perfeito, É? completamente de acordo. Que quem são estas pessoas, onde é que eu as encaixo 10 anos depois, 10 anos Exatamente. depois, há empresas que ainda estão a dar esses passos, sabes? Exatamente. Eu diria que o online e o e-commerce, 90% das empresas, vou atravessar-me com este número, já o juntam. Agora, juntar com o resto do departamento de marketing, muitas vezes acontece. E mais do que isso, esta ideia de equipas multidisciplinares não acontece. E tu já dizias que já nessa altura tu tinhas as redes sociais, hoje em dia espera-se que em muitas empresas que esta pessoa faça tudo. Exatamente, incluindo as redes sociais. Incluindo as redes sociais. Aliás, as redes sociais não é vendas. Exato. Portanto, gera logo vendas. Percebes? Por isso, em algumas empresas já isto está muito bem definido e já quase segmentado. O tipo de profissional de cada área é quase especialista. Em muitas empresas não. Por isso é que eu digo o tal unicórnio, que é quando olhares para o descritivo funcional daquela pessoa, ele deveria fazer tudo. Porque, mais uma vez, por falta de conhecimento, eu quero acreditar isso e sou totalmente de acordo com o que tu dizes, que é sem desmérito nenhum para as empresas mais pequenas que estão a fazer este caminho. Pelo contrário, com muito mérito, e muitas delas, felizmente, já procuram equipas sólidas de consultores como vocês ou como nós em determinadas áreas para recrutar ou para os ajudar a trabalhar estas áreas. Por isso eu acho que já fazem um bom esforço. Mas muitas vezes é desconhecimento e por isso a ideia-chave é que estas pessoas vão fazer tudo. Vão gerir a rede social, vão gerir as plataformas. E já agora é o que tu dizes, se encravar ali a impressora ou uma tecla de computador também... É informático. Mas eles não sabem, mas eles não estão sempre no teclado, eles sabem perfeitamente trabalhar aqui a parte digital. O digital, o informático, ainda há um desconhecimento do segmento de especialização. Mais uma vez, eu também sou muito otimista e muito, muito nacionalista, que é, estamos a fazer o nosso caminho. Poderemos ser mais demorados em algumas empresas, mas estamos a fazer um caminho. Eu acho que um caminho que daqui a algum tempo, como tu dizes, também vamos todos orgulhar das empresas, pelo menos onde estamos a colaborar, de se tornarem mais robustas a este nível. E eu acho que devagarinho o nosso papel de consultores, seja no recrutamento, seja de consultor estratégico na área,
também é, de alguma forma, chamar a atenção. É para isso que nos pagam, como eu costumo dizer. Sem dúvida. Não pagam só para fazer as coisas bonitas e por isso, às vezes, é desafiante trabalhar com consultores exatamente por isso, porque eles têm que fazer estas perguntas difíceis só com o intuito de os ajudar melhor. Sim, sim, e por isso lá está, nós quando o projeto Tudo sobre e-commerce foi criado pela Vera, foi exatamente com esse intuito, nós queremos informar as pessoas, Isso. não há qualquer vergonha, vou usar mesmo esta palavra, em não termos conhecimento nesta Uhum, área. uhum. E eu também não tenho conhecimento nenhum na área de negócio da especialidade dos meus clientes, que são de mobiliário, que são de calçado, eu não tenho Tal e conhecimento nenhum nessa área, tenho nesta. E temos todos que usufruir do conhecimento uns dos outros, por isso não há Sónia, aqui eu qualquer quando problema comecei a nenhum, não fazer é? recrutamento para estas áreas, obviamente também tive que os estudar. Primeiro, Exatamente. sugar muito daquilo que é o conhecimento do cliente, sugar muito daquilo que é as vossas plataformas, eu ouço muitas vezes, até para eu própria ganhar mais especialização, porque quando estou numa entrevista, obviamente que um parceiro como nós avalia mais competências comportamentais. É muito mais o nosso forte de avaliar a competência comportamental, mas eu tenho que fazer um match da competência técnica. É óbvio. E Era por isso exatamente isso que eu te ia perguntar, é era quais são difícil. os desafios para vocês, recrutadores, sobretudo na avaliação destas competências técnicas? É porque eu posso dizer que sou o guru de qualquer coisa, mas como é Uhum. que isso depois, como é que vocês lidam com isso, não é? Ter que Oh, Sónia, e comprovar de alguma vocês forma. são especialistas em dizer que sou mal corre, não é? Se são tão bons a vender outras coisas, têm que ser muito bons a vender muitas vezes a vocês próprios e por isso e hoje em dia as plataformas têm coisas fantásticas, mas também têm alguns males das novas gerações, que é o próprio LinkedIn, que é uma das nossas plataformas de recrutamento, como deves imaginar, aos dias de hoje, para chegar aos candidatos. Às vezes é difícil, porque as designações são todas de candidatos fantásticos, os tais gurus, porque fazem tudo e mais alguma coisa, porque implementaram, porque fizeram, até a própria designação da função, somos todos managers, às vezes sem equipa, por isso é difícil às vezes dissecar aquilo que são as competências técnicas. Aquilo que nós vamos muito na área da consultoria, aquilo que nós tentamos sempre é trabalhar por exemplos, é pedir exemplos daquilo que foi um projeto da A a Z, de que forma, esmiuçar muito aquilo que é o exemplo, que forma, com quem, erros, aquilo que nós procuramos muitas vezes, o que é que correu mal nesse projeto? Uhum. Porque não há projetos felizes sempre, não é? E por isso há sempre projetos que têm alguma coisa, o que é que correu menos bem, o que é que fazia diferente? Isso ajuda-nos também a perceber até que ponto é que o candidato está a ser bullshiteiro ou não, naquilo que é a área técnica. Depois, Sónia, mais uma vez, a nossa clivagem é uma clivagem sempre muito mais comportamental, obviamente aqui a ferir a competência técnica, e depois tem do lado da empresa, muitas vezes, as pessoas que fazem a aflição técnica dura e pura, quando existe. Quando existe alguém superior, quando existe alguém com essa competência. Quando não existe, compete-nos a nós também ajudar a trabalhar aqui muito, às vezes convosco. Não foi o caso ainda, Sónia, mas muitas vezes com os consultores que estão a trabalhar externamente com a empresa, que é a calibrar as expectativas daquilo que é o perfil desejado. Deixa-me dizer que em muitas empresas aquilo que acontece é uma intervenção de consultores externos que ajudam a montar e que a determinada altura dizem que é importante ter determinadas figuras naqueles departamentos. E em parceria ajudam até a desenhar a figura do e-commerce manager, por exemplo, ou de outra função. Porquê? Porque são as pessoas mais competentes para perceber que competências técnicas é que precisamos agora para pôr o projeto em andamento. E depois até muitas vezes participam nesta fase de recrutamento por parte do cliente. Ok, pois, porque Ajuda, realmente não é fácil. Ajuda-nos a calibrar. Sónia, depois é trabalhar muito pela rede de referências, que é uma das coisas que nós fazemos de recrutamento, pela rede de referenciação, porque os tais gurus já trabalharam em algum sítio, já deram, mais uma vez, têm projetos, têm provas dadas e nós vamos recolher muito destas evidências, destas provas dadas ou não nos projetos. É muito nessa Sim. lógica também. Ainda bem que vocês fazem isso. Eu, há uns tempos, até escrevi um post, lá está no LinkedIn, a referir-me a isso. Nós somos um mercado tão pequeno, conhecemos todos uns aos outros e às vezes parece que se cometem certos erros de recrutamento apenas porque faltou perguntar nas empresas Completamente. anteriores o que é Deixa-me dizer, que tinha Sónia, que eu acontecido. trabalho muito por referenciação. Sempre que estou a fazer um projeto, aquilo que eu me lembro sempre foi outras pessoas que eu pus na área de e-commerce, se me referenciam a alguém. Sempre. Conheces alguém que
que achaste que fazia sentido para esta empresa, para este projeto, peço sempre. E depois, numa fase avançada, em que o candidato é, de alguma forma, já pré-selecionado, nós pedimos sempre referências. E normalmente as referências 360, na lógica de um par, uma pessoa a quem reportamos e uma pessoa a quem reportou a nós. Acho que é a melhor forma de tirarmos algumas evidências. Mais uma vez, e tentamos sempre perceber projetos, porque nunca fazemos nada sozinhos, por isso perceber onde é que eu me encaixei neste projeto. Eu gosto muito de dizer, quando as pessoas dizem assim, eu fiz porque eu lancei, sim, nós lançamos, nós enquanto equipa, eu pergunto sempre, em que equipa estava inserido? Quantas pessoas? Qual foi o seu papel dentro deste projeto? Porque nós temos um papel no meio de um grupo, por isso é importante também percebermos isso. Qual foi o papel, quais foram os objetivos, quais foram as metas, o que é que não conseguiram, o que é que conseguiram, por isso é disseminar muito daquilo que foram os projetos já vividos. Mesmo com miúdos mais novos, quando estamos a recrutar talento jovem, é muito nessa lógica, mesmo projetos, trabalhos de faculdade, exemplos, sabes, muitas vezes a ideia do empreendedor nesta lógica, ok, perfeito, então fala-me de uma ideia, e qual é a taxa de insucesso dessa ideia? Onde é que pode falhar? Para nós percebermos exatamente de A a Z, porque quando pensamos num desafio, num projeto, e faço isso também aos nossos gestores, que é, quer uma figura de e-commerce, qual é o objetivo? Ok, e onde é que este negócio pode falhar? Pode falhar? Como assim? Como assim? Pode falhar, não é? Claro. Como? Quando? Para tentarmos perceber onde é que nós podemos, de alguma forma, antecipar esta possível falha e até, de alguma forma, colmatá-la para atingir o nosso sucesso. Sim, até porque podem existir pessoas que com certeza já ultrapassaram falhas semelhantes ou iguais e podem neste caso ajudar, sem dúvida. Nestas áreas, eu vejo uma coisa, eu acho que vocês têm uma comunidade, permitam-me esta expressão, muito interessante. Se calhar por não ser tão grande assim, tão massiva, acabaram e por ser eu digo sempre que a vossa área, a semelhança de outras, é uma área que tem que estar sempre em atualização. E por isso, eu sinto isso muito nos profissionais que entrevistam. São pessoas muito preocupadas com estar sempre atualizados, com os conhecimentos atualizados, que é fantástico. Certamente vos dá muito trabalho e vos rouba muito tempo. Sim. Mas é uma situação que eu sinto que é uma preocupação vossa, que eu acho que é fantástico. E eu sinto que vocês têm aqui uma comunidade muito de partilha de projetos, muitas vezes conversas. Fui almoçar com não sei quem que está na empresa X e que já implementou, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Isso é muito bom. Eu acho que isso é daquelas coisas que devem mesmo fomentar, e eu acho que através destas vossas plataformas, deste podcast, também ajuda muito, porque criam uma rede de partilha, porque sim, eu acho que é fundamental percebermos o que é que... Há sempre alguém que já fez. Alguém que já foi à frente e que, de alguma forma, já consegue antecipar alguns erros que nós podemos evitar. É mais ou menos quando somos mães, alguém que já foi e que já nos vai dizer, atenção, não vais por esse caminho porque ali não vai resultar. Quanto mais nós tivermos abertura para a partilha, mais fácil é evitar alguns erros. E eu acho que vocês aí, uma classe mais unida. Sinceramente, eu sinto isso. Até porque se conhecem todos. Somos sempre os mesmos, para já. Deixa-me dizer que no recrutamento também tenho esse problema. Quando perguntavas alguns problemas, algum cuidado, porque é muito fácil, quando estou com um processo, alguém já ter comentado, sim, já não sei quem me comentou que vocês estavam com esse processo em aberto. É uma comunidade, se calhar, como tu dizes, mais pequena, mais unida, e tem isso. Por isso, temos de ter mais sensibilidade quando abordamos as pessoas, porque sabem exatamente o que é que está a acontecer no mercado. É verdade. E eu espero que seja um mercado, e espero, tenho a certeza, vai crescer muito, mas para já ainda somos quase sempre os mesmos, sem dúvida. Olha, Joana, eu adoro conversar contigo. Mais séniores, Sónia. Sim. Eu acho que já estamos a criar uma nova geração. Claro. Eu estou a falar aqui, eu costumo nos chamar os dinossauros. Os dinossauros somos sempre os mesmos, mas sim, têm que aparecer pessoas novas porque existem milhares de empresas a precisar disto. Estava a dizer, Joana, adoro conversar contigo, ficar a conversar contigo 2 horas, mas estamos aqui
headline para terminar o nosso podcast. Então eu queria terminar com, lá está, desta toda a tua experiência do que falamos agora aqui, por isso, quais seriam as tuas recomendações finais, tanto para o lado do candidato, como para o lado da empresa, em termos deste recrutamento para e-commerce? Dá-me um segundo só para dar aqui uma parte, que é, estamos na altura das candidaturas às faculdades, por isso, uma recomendação para talento jovem, é uma área com muito potencial e em crescimento, por isso, não deixem de explorar esta alternativa académica, profissional, porque é sem dúvida um mercado que eu acho que vai crescer muito quando nos procuram naquela lógica de áreas de profissão que estão em crescimento e que vão ser valorizadas, sem dúvida. Para a recomendação para empresas, é importante estruturarem-se antes de virem ter até nós para recrutar, é importante saberem exatamente o que é que pretendem. Nós estamos cá para ajudar a definir o perfil e a recrutar o talento, mas é importante em termos daquilo que é o mindset de e-commerce, o que é que eu pretendo, haver aqui uma grande estruturação antes. É muito mais do que eu quero ter um site de vendas online, de hoje para amanhã e ponto. Há que preparar um terreno e consolidar aquilo que são os conhecimentos. Por isso, eu digo sempre que, e obviamente puxando um bocadinho a brasa à sardinha, no sentido dos consultores, eu acho que quem não tem conhecimento, e tu não me pagaste para dizer isto, mas tenho que te dizer que é, quem não tem conhecimento nesta área deve procurar empresas que façam este advisor de consultoria desta área. É fundamental, porque só assim é que conseguem adquirir o tal conhecimento. Não há mal nenhum de não ter, é importante procurar a informação e o conhecimento a quem já o tem. Para os profissionais, eu diria que, eu vou ser sincera, eu acho que estão muito bem encaminhados no sentido de fazerem as perguntas certas. Eu sinto que é um mercado, se calhar, como tu dizes, mais maduro, que trabalha aqui informação entre eles e por isso quando vêm até nós, vêm com as perguntas certas, vêm com o sonho, obviamente, de fazer a diferença nas empresas, mas eu diria que a maior parte deles com os pés bem assentos na terra de que é o sonho de ajudar a empresa a crescer, mas o que é que eu preciso também de dar e de estruturar na empresa antes disto acontecer. Por isso eu diria que deste lado, e dizendo-vos isso de uma forma muito transparente, eu sinto que as perguntas estão bem feitas, não há aqui a ilusão de mudar por mudar, claro, há sempre o sonho de criar algo novo, mas isso eu diria que é o drive certo. As perguntas também têm sido certas, por isso acho que o caminho é certo. Diria que há aqui um caminho maior naquilo que é o lado da empresa, um caminho mais duro que tem que fazer para perceber exatamente o que é que pretendem antes de recrutar, para que não haja aqui frustração de expectativas de lado a lado. E por isso acho que, assim, em traços muito gerais, temos aqui uma perspectiva de crescimento. Nós também, em termos daquilo que é o recrutamento, nós estamos a colocar muitas fichas no e-commerce para continuar a recrutar profissionais dessa área para as nossas empresas. E fazem muito bem, e eu queria terminar, resumindo tudo o que tu disseste, com uma frase do António Tomé Ribeiro, disse na conferência Tudo sobre e-commerce 2018, que é: as empresas não devem perder esta oportunidade, como tu disseste muito bem, não de vou recrutar uma pessoa que vai montar um site e que vai fazer as vendas disparar, mas que devem não perder a oportunidade de repensar os seus negócios e de os tornar digitais. Não é fazer um site, é todo o negócio, como tu usas a expressão de A a Z, e é mesmo isso que as empresas devem fazer, querem fazer uma aposta nisto agora, portanto, como tu disseste, reestruturem-se, repensem, reformulem, não percam esta oportunidade, é a altura já que vão ter, é a altura certa, já que vão ter aqui o profissional. Nós, como consumidores, para além de tudo também sou consumidora, estamos sedentos do online. Acho que estamos mais despertos do que nunca, mais sedentos que nunca. É a altura certa. Eu diria que é uma das boas consequências da pandemia. Por isso, aproveitemos essa boa consequência em termos daquilo que são o nicho empresarial português para repensar, como tu dizes, de forma estratégica o negócio. É isso mesmo. Joana, olha, mais uma vez, da nossa parte, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi Obrigada, ótimo conversar contigo. Obrigada. E a todos os que nos ouvem e nos acompanham, muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana para mais um e-commerce à quarta.